O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, pré-candidato ao Senado, se afastou do cargo hoje para reassumir temporariamente o mandato de deputado federal. O retorno à Câmara dos Deputados tem um motivo: relatar um projeto que equipara facções criminosas a grupos terroristas. Essa proposta endurece a legislação penal contra organizações criminosas e amplia as hipóteses de enquadramento de atos violentos ou que ameacem a segurança pública. O texto, de autoria do deputado Danilo Forte, do União Brasil, do Ceará, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, após aprovação, vai seguir para votação no plenário. O projeto faz parte de uma disputa política em torno de iniciativas de combate ao crime organizado que ganharam muita força depois das operações policiais no Rio de Janeiro. Pois é, na contramão deste projeto antiterrorismo, o Palácio do Planalto aposta no PL antifacção. Enviado ao Congresso na última semana, o texto classifica como crime hediondo a atuação em organização criminosa qualificada e eleva a pena para até 30 anos de prisão. Aliados do governo Lula argumentam que, ao enquadrar facções como terroristas, a legislação de países como os Estados Unidos, por exemplo, permitiria a aplicação de sanções mais severas e até intervenções contra esses grupos em território nosso, brasileiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele tenta equilibrar, as propostas. Ele diz querer evitar que o debate sobre segurança pública se transforme aí em um palco político, articulando para que os projetos avancem de forma conjunta e com o respaldo aí dos líderes da casa. A Câmara deve voltar a discutir o assunto após a COP30 em Belém, não é isso, Lulandim? Exatamente, André. Essa é a expectativa. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, inclusive, falou ontem à noite que amanhã ele deve decidir sobre esses projetos que tratam sobre esse tema de segurança pública, porque há uma disputa. A gente tem mais de um texto tramitando, a gente tem o governo defendendo uma parte, a oposição defendendo outra parte, textos diferentes, então há uma disputa política sobre esse tema e Hugo Mota deve anunciar amanhã, pelo menos essa é a expectativa declarada por ele, qual rumo, qual posição a Câmara dos Deputados vai ter em relação a esse assunto. E um deles, como foi falado agora há pouco, é o PL antiterrorismo, tem sido chamado com esse nome, é o projeto que equipara ali as facções criminosas a organizações terroristas e esse é o projeto que a oposição quer investir. A gente teve, inclusive, o deputado, na verdade a gente coloca ele como secretário de Segurança Pública de São Paulo, que foi afastado, Guilherme Derrite, para voltar ao mandato de deputado federal, que é o mandato que ele foi eleito para exercer, mas estava licenciado, para ser relator desse projeto, desse PL antiterrorismo, e a gente teve esse movimento antes mesmo de Hugo Mota anunciar qual decisão que ele vai ter. A gente teve também o autor desse projeto, o deputado Danilo Forte, sugerindo ali que uma outra proposta, que é a que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem interesse, caminhe de forma conjunta com esse PL antiterrorismo. E esse é o projeto, o PL antifacção, que foi nomeado, Só que isso é rechaçado pela base. Então, a gente vai ver, a gente tem uma expectativa de entender amanhã como o Hugo Mota vai tratar todo esse assunto, toda essa disputa que envolve esse tema da segurança pública que chegou ao Congresso Nacional. Tá certo, Lu. Bom, e ainda neste assunto, nós vamos conversar agora com o Paulo Storani. O Paulo, que é antropólogo, capitão veterano do BOPE do Rio de Janeiro também. Paulo, boa noite para você. Sei que você já está aguardando um tempo aí, hoje com muito material ao vivo aqui, principalmente da COP30. A gente já pede desculpas e queremos convidá-lo, então, a nos ajudar a entender um pouco aqui dessa diferença. A conexão do Paulo caiu, a gente vai tentar reconectar exatamente para ele nos explicar um pouco dessa diferença, Esse assunto sobre segurança pública
que já virou aí, na verdade, uma disputa verdadeiramente política, né? E aí tem esses dois projetos com nomes diferentes. Agora sim, restabelecemos a conexão com o Paulo. Paulo, não sei se você ouviu aqui a nossa introdução. Desejamos boas-vindas para você aqui no Tempo News. Desculpe aí pelo atraso, porque hoje nós tivemos muitos assuntos ao vivo, principalmente relacionados à COP30, e eu já queria começar te perguntando um pouco sobre esses projetos, sobre essas nomenclaturas aí. Um vem com o PL antifacção, outro lado com o PL antiterrorismo. Qual que é a sua avaliação sobre essa questão? Boa noite. Boa noite a toda a audiência. Vocês já anteciparam muito bem, já deixando bem claro que existe um tratamento político e não técnico para o problema da segurança pública, né? De um lado, nós temos o governo federal, que tem um discurso que vai na contramão de qualquer endurecimento da norma jurídica, de qualquer alteração na política criminal. Pelo contrário, sempre propondo medidas mais brandas, como desencarceramento, como se no Brasil crimes não fossem cometidos, e as leis são muito duras, e as penas são muito longas, e as cadeias estão cheias, tá? As cadeias estão cheias porque a legislação ela é permissiva, temos um judiciário condescendente, né, muito tolerante, cada vez mais libertário do que realmente usar a lei como uma ferramenta pedagógica de correção de comportamentos, né, não pactuados pela Constituição e pela norma jurídica vigente, né? Então, essa permissividade criou uma ambiência que nós estamos vivendo hoje. Vocês citaram a mega operação no Rio de Janeiro, muito bem observado, né, que na verdade ali está a realidade, né? Uma realidade que muita gente não quer abrir os olhos para ela, prefere viver no mundo platônico das ideias, mas não no aristotélico da realidade, né? Essa é a realidade. Está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em tantos outros estados da federação. Uns mais graves, outros menos graves, mas é isso que está acontecendo por conta de um governo, né, que não consegue propor nada em termos de alteração da política criminal para atender essa demanda, que é tratar, né, com benefícios, quando na verdade devia tratar com rigor o desvio de comportamento. Então, aí de outro lado nós temos a oposição, que pela forma que consegue, aí nós estamos falando especificamente do Congresso Nacional, tentar medidas, por exemplo, de tratar o crime faccionado, as facções criminosas, as organizações criminosas de uma forma diferenciada, elevando o status de organizações terroristas. Por quê? Porque a legislação é aplicável pela forma como essas organizações criminosas atuam. São transnacionais, recursos financeiros a ponto, né, de fazer transferências internacionais. Os recursos hoje mobilizados para o fuzil no Rio de Janeiro, o bem fuzil da mão de criminoso, por exemplo, fiz uma estimativa para uma outra entrevista, é algo em torno de 1.885 bilhões de reais. Hoje fuzil na mão de criminosos. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 26 mil fuzis nas mãos de criminosos. Vamos lá, né? Que o lugar no mundo organizações criminosas tenham essas armas se não forem forças insurgentes. Por exemplo, Hamas, os terroristas do Hamas na faixa de Gaza, outras ações que nós vimos do mundo afora. Essa é a realidade do Brasil. Então, por um lado, nós temos aí a oposição tentando, através da legislação, endurecer a norma jurídica, e nós temos, do outro lado, o governo, que tem um discurso de abrandamento e aproveita essas oportunidades, por exemplo, né, como aconteceu no Rio de Janeiro, para dizer que a solução é a PEC da segurança pública. Ora, já reli, estudei a PEC da segurança pública, eu não consigo ver qualquer possibilidade de alteração desse cenário com uma mudança da Constituição Federal. Tem um outro ponto ali interessante, eu acho que é viável, mas quando eles dizem que querem centralizar as políticas nacionais no governo federal e influenciar nas polícias estaduais, ora, de um governo permissivo, condescendente, tolerante também, que teve um ministro da Justiça, o primeiro, que entrou numa favela, que tem boas relações, que parece com um criminoso, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos um atual ministro da Justiça. Esse senhor, eu acho que até em respeito à questão da idade, é óbvio, né? Mas é um problema de senescência. Não fala coisa com coisa. Vive que mundo que vive o ministro Lewandowski, é impressionante. Eu falo isso como um técnico e não tem nada a ver com política A, B ou C. Para mim pouco importa. O que é importante é o bem da população, é a segurança da população.
para nós tornarmos um país próspero, um país que a gente possa ir e vir com tranquilidade, que essa não é a realidade do Rio de Janeiro. E fica esse lado, né, esse governo dizendo que a responsabilidade é do Estado, mas as instituições policiais não controlam mais fronteiras secas e molhadas, não fazem mais grandes apreensões de drogas e armas nas rodovias, como muito fez a PRF. No governo passado, eu não sei por que interrompeu uma carreira de sucesso, né, um progresso tremendo da Polícia Rodoviária Federal para chegar ao ponto que chegou, que já está num processo de regressão. Agora, estabelecer políticas, que capacidade tem o ministro Lewandowski e seus assessores de estabelecer uma política nacional num país com dimensão continental como o Brasil, 17 mil quilômetros de fronteiras secas e molhadas, não consegue fazer o papel constitucional das suas polícias federais, aí quer interferir nas polícias estaduais. Vocês me desculpem, né? É uma questão política, mas tecnicamente isso é totalmente inviável. Eu acho, na verdade, um absurdo. Eu acho que já passou da hora do ministro Lewandowski, com todo respeito lá. Acho também que não foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, passou por ali, foi indicado, como qualquer um é indicado ao Tribunal de Contas no Estado e na União, enfim. Então, essa é a realidade do Brasil. Se nós não tomarmos consciência disso, para a população não se conscientizar disso, nós não vamos ter solução para um problema grave. E outra coisa, se começar agora uma política séria, é médio e longo prazo. É daqui pelo menos a 8, 10 anos para surtir um efeito. Se nada for feito, o que nós veremos? O que eu vejo há 42 anos acompanhando segurança pública. Operações policiais visando a contenção do avanço do problema. Essa é a realidade do Brasil hoje. Quero lembrar você que está nos acompanhando, estamos ouvindo aqui, Paulo Storani, antropólogo, capitão veterano do BOPE do Rio de Janeiro, uma pessoa, né, capitão, como o senhor deve conhecer muito bem o que é estar diante de um criminoso com uma arma na mão e em que o senhor está ali em cima para defender a vida de quem está lá embaixo. Eu ouvi certo tempo atrás um especialista em segurança pública, e um bom tempo, mais de 20 anos atrás, falando que ele não chamava de crime organizado, porque ele dizia que o dia que o crime se organizasse, ele descia e tomava a cidade. E é o que a gente tem visto ultimamente. Comando Vermelho, PCC, envolvido em posto de gasolina, envolvido talvez até, quem sabe, na política. O senhor, olhando dessa forma, o senhor acha que está na hora de tirar a venda das pessoas para que todo mundo perceba que passou do limite, que a população do bem já não tem mais liberdade para andar nas ruas do bairro onde mora? Essa hora ela já passou há bastante tempo, né? Porque, diferente do que eu estou vendo aqui, nos questionamentos, naquilo que vocês expuseram de uma forma muito isenta, e vocês estão de parabéns, mas normalmente o que a gente vê, eu nem gosto do termo especialista em segurança pública, né? Porque ficou tão vulgarizado, é tanta gente que se tornou especialista em segurança pública, e eu me vejo numa situação de não me colocar desse jeito. Embora eu tenha passado por todo o ciclo da segurança pública, como operador de segurança pública, como formulador de política de segurança pública, hoje analista de política pública, professor da matéria em curso de pós-graduação. Então eu não me vejo dessa maneira. Mas já passou essa hora das pessoas enxergarem isso, né? O que nós temos hoje é essa organização criminosa que influencia na eleição de um ou outro candidato local, quer seja vereador, deputado estadual e até deputado federal. Basta ver quem está autorizado a fazer campanha dentro daquele território dominado, que na verdade um território dominado, sabe o que é isso? Atentado à soberania nacional. Sabe o que tem a ver com isso? Tem a ver com o atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Por que essa legislação não é empregada? Porque ela só foi empregada com manifestantes do 8 de janeiro, mas não pode ser aplicado como uma força insurgente, com essa quantidade de fuzis que eu expus aqui para vocês, né? Que as cenas que nós vimos há 10 anos atrás, na invasão do Complexo Alemão para a instalação da OPP, vimos cena semelhante agora. O que mudou de lá para cá? É a polícia tentando atuar, tentando conter, e a gente não consegue interferir na causa do problema. Então, quem falou isso lá atrás, eu me lembro muito bem dessa época, já tinha um ânimo para isso. Mas o que nós vimos desde então é sempre um Congresso Nacional, né? Não há nenhum problema das representações locais, até o traficante ter representação lá, como a gente vê e sabe que tem, né? Basta ver aqueles que sobem às tribunas para defender os criminosos, né? Tudo bem, isso faz parte do processo democrático, não tem problema nenhum em relação a isso, mas sempre dificultar qualquer endurecimento da norma jurídica, que é uma forma de você alterar, não é a solução.
Se a gente não conseguir, né, trabalhar na gênese do problema, fronteiras secas e molhadas, interferir nesse processo do jovem de comunidade buscar atividade criminosa como um meio de vida, né, e não como algo atrativo e fácil, embora de curta duração, porque ele vai ser preso ou ele vai ser morto, como aconteceu na mega operação aqui no Complexo do Alemão. Se nós não conseguimos interferir nisso, nós não vamos ter solução para esse problema. Mas o que eu vejo é sempre os discursos inflamados, necessários quando acontece o fato. É necessário que a polícia ela seja fiscalizada, não estou dizendo que a polícia tem que ter carta branca, como muitos parlamentares, alguns especialistas de segurança pública, às vezes insistem em dizer, não é isso, a polícia não quer isso. A polícia quer a condição de trabalho, né, e que seja fiscalizada. Isso sempre foi, né, muito mais hoje do que foi anteriormente, mas precisa ser. Mas achar que polícia vai resolver o problema da segurança pública é só o ministro Lewandowski achar e o presidente da República que uma PEC vai solucionar o problema. Não vai solucionar o problema essa PEC passar. Estou dizendo agora, anote aqui, caso passe, tomara que a oposição consiga interromper esse processo, não vai, o que vai tentar é uma centralização de poder que está na contramão da Constituição. As pessoas esquecem isso. A Constituição ela visa dividir poderes, né, em 3, mas também em entes federados. Nós estamos falando da União, Estado e município, e igual o município à União. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de centralização do poder. Parece que esse governo ele quer transformar num czar, né, da segurança pública. O ministro da Justiça quer ser um czar da segurança pública, né, quando, na verdade, você necessariamente precisa entender que é o Estado que conhece o problema. E ali tem um governador que foi eleito pelos eleitores daquele estado para solucionar um problema, e hoje segurança pública é um dos mais graves em todos os estados da federação. Tá certo. Paulo Storani é antropólogo e também capitão veterano do BOPE do Rio de Janeiro. Paulo, muitíssimo obrigada por participar conosco hoje aqui do Tempo News. Com certeza você vai receber contato aí nosso outras vezes, porque esse é um assunto que a gente vai estar sempre trazendo por aqui. A gente quer sempre ouvir especialistas como você para nos ajudar a entender em detalhes aí todos esses projetos que são tão importantes, né? Tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa segurança. Muito obrigado e excelente noite para você. Uma boa noite a todos e vamos ter esperança no Brasil.